Então, Josué, capítulo de número 8. Vamos começar lendo do versículo de número 20. Vamos concluir hoje o capítulo de número 8. Todos acharam? Vamos ver. O texto diz assim: Quando os homens de Ai olharam para trás e viram a fumaça da cidade subindo ao céu, não tinham para onde escapar, pois os israelitas que fugiam para o deserto se voltaram contra os seus perseguidores. Vendo Josué e todo Israel que os homens da emboscada tinham tomado a cidade e que desta subia fumaça, deram meia volta e atacaram os homens de Ai. Os outros israelitas também saíram da cidade para lutar contra eles, de modo que foram cercados, tendo os israelitas dos dois lados. Então os israelitas os mataram, sem deixar sobreviventes nem fugitivos, mas prenderam vivo o rei de Ai e o levaram a Josué. Israel terminou de matar os habitantes de Ai no campo e no deserto, onde os tinha perseguido. Eles morreram ao fio da espada. Depois disso, todos os israelitas voltaram à cidade de Ai e mataram os que lá haviam ficado. 12.000 homens e mulheres caíram mortos naquele dia. Era toda a população de Ai. Pois Josué não recuou a lança até exterminar todos os habitantes de Ai. Mas Israel se apossou dos animais e dos despojos daquela cidade, conforme a ordem que o Senhor tinha dado a Josué. Assim Josué incendiou Ai e fez dela um perpétuo monte de ruínas, um lugar abandonado até hoje. Enforcou o rei de Ai numa árvore e ali o deixou até a tarde. Ao pôr do sol, Josué ordenou que tirassem o corpo da árvore e que o atirassem à entrada da cidade. E sobre ele ergueram um grande monte de pedras que perdura até hoje. Então Josué construiu no Monte Ebal um altar ao Senhor, o Deus de Israel, conforme Moisés, servo do Senhor, tinha ordenado aos israelitas. Ele o construiu de acordo com o que está escrito no livro da lei de Moisés, um altar de pedras não lavradas, nas quais não se usou ferramenta de ferro. Sobre ele ofereceram ao Senhor holocaustos e sacrifícios de comunhão. Ali, na presença dos israelitas, Josué copiou nas pedras a lei que Moisés havia escrito. Todo Israel, estrangeiros e naturais da terra, com seus líderes, os seus oficiais e os seus juízes, estavam em pé dos dois lados da arca da aliança do Senhor, diante dos sacerdotes levitas que a carregavam. Metade do povo estava em pé, defronte do monte Gerizim, e metade defronte do monte Ebal. Tudo conforme Moisés, servo do Senhor, tinha ordenado anteriormente, para que o povo de Israel fosse abençoado. Em seguida, Josué leu todas as palavras da lei, a bênção e a maldição, segundo o que está escrito no livro da lei. Não houve uma só palavra de tudo que Moisés tinha ordenado que Josué não lesse para toda a Assembleia de Israel, inclusive mulheres, crianças e os estrangeiros que viviam no meio deles. Vamos orar? Senhor, essa é a tua palavra, nós nos colocamos aqui em tua presença nessa hora, pedindo ao Senhor da tua graça, direção e favor sobre as nossas vidas, para que em nome de Jesus nós sejamos fortalecidos aqui nessa noite. Possamos ser cheios da tua presença, levados a compreender a tua palavra, a tua santa vontade, para que em nome de Jesus possamos viver lá fora aquilo que o Senhor espera de nós. Pai amado, fala conosco individualmente e também coletivamente, nos guiando como igreja do Senhor. Senhor, nós, em nome de Jesus, oramos e repreendemos tudo que não presta, que não vem de Ti. Todo pensamento ruim, todo medo, apreensão, ansiedade, dor, toda preocupação com as coisas lá fora, nós oramos e repreendemos esse lugar das nossas vidas e das nossas mentes nessa hora. E pedimos ao Senhor que nessa noite, mais uma vez, apenas a Tua palavra e o Teu Santo Espírito tenham lugar para agir e reinar no meio de nós. Amém e amém. Bom, meus irmãos, seguimos aqui no livro de Josué, que nós temos estudado aí às quartas-feiras. Chegamos no culto passado, na quarta-feira passada, ao capítulo de número 8, e nós vimos então a batalha de Ai, ou na verdade a continuidade da batalha de Ai. Nós havíamos visto que Israel se colocou para o confronto contra Ai, mas que haviam saído de lá colocados fugidos, saíram correndo de lá, inclusive sendo
colocado sobre Israel uma derrota diante de Ai, que era uma cidade bem pequena, um povo bem pequeno, um exército bem pequeno, mas nós vimos o porquê Israel havia perdido essa batalha. O motivo para a derrota de Israel é que Israel havia desobedecido. Havia uma pessoa no meio de Israel que na batalha de Jericó havia pecado, fazendo aquilo que o Senhor não queria que fosse feito. Alguém levou o despojo de onde não deveria se levar, que era justamente lá de Jericó. O Senhor havia ordenado que na batalha contra Jericó nada deveria ser levado, mas um homem chamado Acã acabou levando então despojo para o acampamento de Israel. Nós vimos então que o Senhor precisou tratar isso sobre Israel e essa derrota fez parte desse tratamento. Foi então que o Senhor direcionou a Israel onde estava e quem era, na verdade, aquele que havia pecado no meio do povo. E, por conta disso, esse homem e toda a sua família foram mortos por conta desse pecado. Nós vimos também que agora, depois de todo o tratar de Deus, é então que o Senhor direciona por meio de Josué para que Israel volte agora à batalha contra Ai, que o Senhor seria com eles, que o Senhor os levaria agora a vencer contra Ai, e havia inclusive orientado que em Ai eles poderiam não apenas vencer, mas que eles deveriam então levar dali o despojo de guerra que eles não haviam levado lá na batalha em Jericó. E aí nós vimos então, no início do capítulo de número 8, justamente o desenrolar dessa batalha, como tudo isso aconteceu, e basicamente, em resumo, o Senhor havia orientado Josué com uma estratégia. O Senhor deu a Josué uma estratégia de guerra contra Ai. E a estratégia foi a seguinte: Josué, você vai separar o exército de Israel em duas partes. Uma parte irá à frente da cidade e a outra parte vai se esconder, ficará numa emboscada atrás da cidade. Né? E nós falamos aí que no bom linguajar maranhense, o povo, então, arrodeou, foi lá para trás, ficou escondido lá atrás de Ai, uma grande parte do exército, e uma parte do exército foi contra Ai de frente. Foi então que o exército de Ai, ali liderado pelo seu rei, vai em direção ao exército de Israel, confronta o exército de Israel, mas o que eles fazem, né? Eles acabam caindo no erro, eles abandonaram a cidade. Nós vimos que isso refletia um tanto do seu orgulho. Provavelmente por terem vencido a outra batalha, consideravam eles que venceriam facilmente Israel mais uma vez. Então eles abandonam a cidade, deixam a cidade sozinha, e aqueles homens de Israel que estavam ali em emboscada, em tocaia, vão invadem a cidade, queimam toda a cidade, destrói a cidade, e quando o exército de Ai olha para trás, já vê a cidade toda em chamas. E ali eles não tinham mais o que fazer. Estava parte do exército de Israel atrás deles, destruindo a cidade, outra parte na frente deles, liderada por Josué, e então eles são cercados ali, esses homens de Ai, e aí nós chegamos a esse ponto aqui justamente da vitória de Israel sobre Ai, que diz aí no versículo 20, quando os homens de Ai olharam para trás e viram a fumaça da cidade subindo ao céu, não tinham para onde escapar, pois esses israelitas que fugiam para o deserto se voltaram contra os seus perseguidores. E vendo Josué e todo Israel que os homens da emboscada tinham tomado a cidade e que desta subia fumaça, deram meia volta e atacaram os homens de Ai. Os outros israelitas também saíram da cidade para lutar contra eles, de modo que foram cercados, tendo os israelitas dos dois lados. Então os israelitas os mataram sem deixar sobreviventes nem fugitivos, mas prenderam vivo o rei de Ai e o levaram a Josué. Nós vamos ver primeiro aqui o desenrolar dessa batalha. Como essa batalha agora vai se desenrolar? Quais foram os resultados dessa batalha? Nós estamos vendo aqui que Israel matou todos os homens de Ai. Na verdade, não matou apenas os homens, mas matou homens, mulheres, crianças, ninguém sobreviveu. Eles estavam obedecendo a uma ordem do Senhor. O Senhor, meus irmãos, é juiz. E o que nós vimos já nos outros cultos é que os cananeus, que são todos os povos ali que habitavam essa região de Canaã, eram povos com os corações perversos, idólatras, resistentes ao Senhor, não aceitaram entregar-se ao Senhor, mesmo diante de
todos os boatos, todas as histórias que estavam chegando a Canaã acerca dos feitos do Senhor sobre o seu povo. Nós vimos, antes da vitória sobre Jericó, que Raabe, a prostituta, deixa claro que as histórias estavam chegando, que aqueles homens estavam atemorizados. Porém, mesmo com todo o temor que as histórias estavam trazendo acerca do povo de Israel e do Deus de Israel, essas pessoas e esses povos não se entregaram. Então, estão eles aqui claramente debaixo do juízo de Deus. Aqueles que escolhem o pecado, aqueles que escolhem o mal, aqueles que escolhem o lado contrário ao Senhor, trazem sobre si a condenação de Deus. Eles escolhem o lado da derrota, eles escolhem o lado da condenação. E aqui Israel, que nós vemos aqui nessa batalha, né, que parece um negócio assim tão sanguinário, de fato deve ter sido, mas Israel está servindo de espada na mão do juiz. Israel está servindo aqui nas mãos do Deus que está executando a sua justiça. Israel está aqui sendo instrumento nas mãos de Deus, para que Deus execute ali o seu juízo sobre aquelas pessoas. Nós vimos também que há um outro povo aqui que acaba se colocando junto com Ai, que é o povo de Betel. O povo de Betel se junta com Ai, era uma cidade ali próxima, talvez por considerarem ali que se juntando ao povo de Ai, ao exército de Ai, teriam mais força contra Israel e estariam mais protegidos. Eles se juntam com Ai, mas eles também, né, o contexto aqui nos apresenta isso, eles também acabam sendo derrotados, eles também serão executados. Então, embora estivessem procurando ali fortalecimento, acabam encontrando derrota. Assim meus irmãos, aqueles que na intenção de se satisfazer, na intenção de se beneficiar, acabam se juntando com aqueles que fazem o mal. Acabam se juntando com aqueles que pecam. Eles encontrarão o mesmo destino, encontrarão o mesmo caminho, encontrarão o mesmo sofrimento, encontrarão o mesmo juízo da parte de Deus sobre as suas vidas. É muito comum nós vermos pessoas que acabam indo atrás de pensamentos equivocados que os outros têm. Não, por aqui eu vou me dar bem. Aqui eu estou vendo essa pessoa está se beneficiando. Aqui eu estou vendo essa pessoa as coisas estão acontecendo para ele, mas são coisas erradas. Mas aí os outros vão lá e vão pensar assim, não, se eu fizer isso aqui eu vou junto, vai dar certo. Esse aqui nunca se deu mal. E acabam indo nesse pensamento e o resultado é que sofrem juntos. O resultado é que a condenação, o juízo recai sobre essas pessoas da mesma maneira. Aqui é um alerta para que nós não venhamos a seguir aqueles que estão intencionados contra Deus em seus pecados. Não devemos ser assim. O povo de Betel fez exatamente isso. Nós lemos aqui também que Josué não retirou a sua mão, diz o versículo 16. Todos os homens de Ai foram chamados para persegui-los. Eles perseguiram Josué e foram atraídos para longe da cidade. Nenhum só homem ficou em Ai e em Betel. Todos foram atrás de Israel, deixaram a cidade aberta e saíram em perseguição de Israel. O povo de Israel vai se colocar ali contra o povo de Ai. E Josué que está liderando, Josué que está conduzindo ali toda essa batalha. Depois, mais à frente, no versículo 26, vai dizer, o Josué não recuou a lança até exterminar todos os habitantes de Ai. Josué, nós vimos no culto passado também, é um líder que se empenha, é um líder que se dedica, Deus traçou a estratégia e deu a ele, mas foi necessário que Josué, então, desse toda a sua dedicação. Assim nós devemos também ter essa consciência de que quando o Senhor nos dá um caminho, quando o Senhor nos dá um intento ali da sua obra, nós devemos então desempenhar essas coisas com toda a dedicação. Josué então demonstra essa dedicação ao estar à frente do povo de Israel nessa batalha. Mesmo sendo ele ali talvez o maior alvo por ser o líder, mas ele vai se empenhar fortemente para que as coisas aconteçam. Josué está ali se dedicando. O que vemos mais aqui,
que a cidade, então, vai ser devastada e o despojo de guerra vai ficar, então, com Israel. O que é o despojo? É tudo aquilo que pode ser tomado ali de riquezas daquela cidade que perde a batalha, daquele povo que perde a batalha. Isso é o comum nas guerras, era o comum, especialmente nesse tipo de guerra, era o comum, que a cidade não apenas ficasse devastada, que seu exército não apenas perdesse, mas que o despojo então fosse tomado. E Deus então é que vai ordenar, segundo a sua vontade, para que as coisas aconteçam. E aí a gente lembra, em Jericó não tinha despojo. Em Jericó o que foi guardado foi apenas para Deus. Foi apenas um material que depois serviria para a utilização do tabernáculo ainda, depois do templo. Esse material era como se fossem as primícias, o primeiro para Deus, o primeiro de Canaã deveria ser dado para Deus. Mas agora o Senhor mesmo decidiu que em Ai o despojo deveria ser levado pelo povo. Então a riqueza que havia ali daqueles homens pecadores, daquela cidade em pecado, vai ser tomada agora por Israel. Isso aqui nos dá também uma outra percepção muito interessante. Quem santifica as coisas é Deus. Um carro foi utilizado por um cara que fazia assalto e saía fazendo fuga, né? Esse carro é do demônio. Aí você chegou lá na concessionária e vai comprar. Vocês já viram a propaganda que tem no Instagram? O cara pergunta para ele, não, esse Honda Civic 2007 é o único dono. Aí ele fala assim, único dono? Esse carro aqui já deve ter feito fuga, já deve ter feito um monte de coisa. 2007, meu filho, importa que ele está inteirinho aqui, você levar e rodar. Tem crente que tem medo. Quem que foi o dono disso aqui? Quem que morou nessa casa? O Ana Jansen. Quem que morou? Aqui era um terreiro. Meus irmãos, quem santifica as coisas é Deus, amém? Quem santifica objetos, coisas, é Deus. É o uso que se faz daquilo. É para o que serve. É Deus que faz. Isso é muito bem provado e fica muito claro nos escritos de Paulo no Novo Testamento. Nós não precisamos temer. Eram os mesmos objetos daquela cidade, agora são despojo levado por Israel. Israel pode usar, porque quem santifica as coisas é Deus. Não é o uso daquele homem mau, não é o uso daquela pessoa má. É o que Deus quer fazer com aquilo. É o uso que Deus vai dar. É o que você vai fazer com isso. É isso que faz toda a diferença. Quem pode garantir que quando você compra uma casa usada, que ali já não morou alguém que fazia coisas erradas? Mas esse lugar vai ser menos santo porque já morou alguém ali na hora que você entra? Não. O apartamento que a gente morava lá no João Paulo, a gente chegou lá, e aí disseram pra gente, a mulher que entrava aqui é daquelas, né? CCH da UFMA. Assim, fuma as coisas aqui, a mulher era o raio, fazia as festas dela lá, tinha um monte de besteira. Aí a gente chegou com essa história lá. E saímos de lá, 2 anos e pouco depois, com os vizinhos dizendo assim, vocês foram excelentes vizinhos. Muito bom aqui morar perto de vocês. Vamos sentir falta, foram coisas que a gente ouviu da parte dos vizinhos. Então não era um apartamento, não era casa. Quando a gente chegou a história, a pessoa que morava aí, o pessoal que morava aí, era tudo errado, fazia zoada, barulho, fumava, não sei o quê. E a gente sai escutando, vocês são bênçãos. Nós temos que ter essa compreensão, amém? Porque isso faz com que a gente vá quebrando determinados receios e equívocos. Coisas que a gente vai aprendendo de uma maneira equivocada acerca de Deus e acerca das coisas de Deus. É Deus que abençoa. É Deus que dá para a gente discernimento para fazer uso adequado das coisas. Consagre ao Senhor, viva para a glória de Deus e certamente as coisas materiais serão utilizadas então para a glória de Deus. Bom, esse despojo aqui não foi tomado de uma maneira irregular. Por quê? Porque é Deus que havia dado ali, então, a ordem. Alguns
consideram que Josué possivelmente tomou esse despojo todo e depois partiu entre as famílias para que aquilo fosse tomado verdadeiramente de uma maneira igual. Para que não houvesse, então, da parte de Israel, nenhum desejo egoísta, arrogante. Olha, eu peguei mais, eu peguei uma capa mais valiosa, eu peguei aqui uma roupa mais bonita, e um ficasse ali passando na cara do outro. Não, foi tudo dividido entre o povo. Porque as coisas de Deus são para o povo de Deus, e assim o povo de Deus deve considerar que Deus é o Deus que cuida dos seus e distribui segundo a sua vontade. Por isso nós não devemos andar como povo de Deus, entre o povo de Deus com o coração invejoso, egoísta, ganancioso, se preocupando com o que o outro tem, com o que o outro não tem. Na verdade, a nossa única preocupação deve ser no sentido de ajudar aqueles que precisam, contribuir com aquilo que nós temos, contribuir com aquilo que nós podemos ali colocar de uma maneira graciosa, da maneira como nós temos recebido da parte de Deus, nós devemos contribuir também. Estava comentando com os meninos domingo, né, que uma coisa que eu faço questão, desde que Deus me deu a graça de ter carro, é de dar carona para irmão. É só se não der jeito, se não der para botar na roda, aí não dá mesmo. Mas, meus irmãos, faço questão. Por quê? Porque quando eu não tinha, Deus muito me abençoou com um amigo que sempre estava lá. Sempre estava lá. Sabe quando todo mundo sai para lanchar, e 10 horas da noite, aí você não pode ir, aí você fica, poxa, que não tem carro, vai todo mundo. Aí esse meu amigo chegava e falava, vamos lá, Daniel. E aí a gente ia. Classique azul, nunca vou me esquecer. Hoje o menino está uma bênção, está andando de Creta, Deus é bom na vida dele. Mas era maravilhoso para nós, porque nós não tínhamos. Então, nós entendemos isso. Então, enquanto cristãos, nós temos que ter essa compreensão. Quando Deus der para você uma bicicleta, dê carona em cada bicicleta. Dê a moto, dê carona na moto, mas ande com capacete bom, não igual esses do Uber Moto que eles andam por aí. Deus deu para você um carro, ajude o irmão a andar de carro, e por aí vai. São apenas exemplos, meus irmãos, mas a verdade, o que eu quero dizer para você aqui, é que o nosso coração tem que se dispor, porque assim é o coração de Deus. Nós devemos nos dispor a refletir o que é o coração de Deus. As pessoas devem se sentir do nosso lado agraciadas por Deus. As pessoas não vão sair do nosso lado dizendo assim, olha, foi o Raul que é uma pessoa para mim muito boa, porque o Raul é assim. Não, eles têm que sair do nosso lado dizendo assim, pô, o Raul fez eu sentir a presença de Deus, o cuidado de Deus na minha vida. É assim que tem que ser. É assim. Então, certo é que o despojo foi dividido. Aquilo que outrora era utilizado por homens maus, Deus agora, de alguma maneira, está abençoando, e é agora uso do povo de Israel, e certamente isso foi distribuído entre o povo. Outra coisa que nós vemos aqui é que eles deixaram a cidade ali em cinzas. A cidade foi completamente destruída. Diz o versículo de número 27, desculpa. Mas Israel se apossou dos animais e dos despojos daquela cidade, conforme a ordem que o Senhor tinha dado a Josué. Assim Josué incendiou Ai e fez dela um perpétuo monte de ruínas, um lugar abandonado até hoje. Até hoje, até hoje, o tempo em que esse livro foi escrito. A pessoa que escreveu, que nós já vimos aqui, que há uma grande chance de que, de fato, Josué tenha escrito esse livro. Nós vimos isso lá no começo. Quando esse livro foi escrito, essa cidade ainda era essa cidade aqui, destruída, um monte perpétuo de ruínas, um monte abandonado, ruínas abandonadas. Por que isso aconteceu? Era uma cidade ali, Israel está conquistando a cidade, matou todas as pessoas, e Israel vem de caminhar no deserto. Por que Israel não pode ficar com aquelas casas? Esse é aquele povo, né? Quando olha a casa minha vida, abandonada, por que eu não posso ficar? Eles vão procurar a gente lá no banco e vão dizendo assim,
olha, tem uma casa, não sei o que, está lá abandonada. Eu posso entrar e ficar nela? Se a senhora quiser ser uma infratora e invadir o negócio, o passivo da polícia, só pode ficar. Mas se não é seu, não fique. Gente, nem um chocolate na geladeira que a gente não tenha... Agora o negócio ficou sério. Nem um chocolate na geladeira que a gente não tenha colocado, a gente não pega porque não é nosso. Não é não? Todo mundo aqui sabe disso. E não sabe nas outras igrejas. Mas aqui todo mundo sabe. Nem um chocolate a gente não fica, porque não é nosso. Por que Israel não ficou com aquela cidade? Por que não aproveitou aquelas casas? Primeiro, porque essa não era a ordem de Deus. Nós andamos segundo a ordem de Deus, segundo a palavra que Deus nos dá. Essa não era a ordem de Deus. Qual era a orientação de Deus para Israel? Israel vai derrotar os cananeus. A cada cidade, eles enfrentariam aquelas batalhas ali e venceriam os cananeus. Ainda não é a ordem de Deus que eles se assentem. Ainda não é a ordem de Deus que eles fiquem parados. Assim como fez em Jericó, Ai deverá ser destruída também. E assim foi que aconteceu. Deus não queria que eles ficassem ali acomodados. E daqui a pouco nós vamos ver que isso faz completo sentido em relação ao que vai acontecer já no texto. Deus não queria que eles ficassem ali acomodados. Há muitas pessoas que começam a caminhar com Deus e nas suas primeiras vitórias já começam a se acomodar. Ah, estou satisfeito, está tudo bem, olha, conquistei o que eu queria, era um trabalho, era uma casa, era constituir família, conquistei e agora estou acomodado. Aí passa o resto da vida, daquela vida morna, sem graça, sem muita dedicação a Deus, sem empenho. Não é assim que Deus nos quer. Por isso, então, o Senhor havia deixado bem claro que essa cidade deveria ser destruída, assim como Jericó. Então, Ai foi destruída completamente, não foi ali preservado. Ai também é um sinônimo aqui, ainda, como as outras cidades, desse povo mau. E embora Deus possa santificar, Deus não quer que o coração de Israel fique então alinhado com aquilo que aquele povo tinha. Deus quer que o povo de Israel siga. Então, um outro resultado aqui é a destruição da cidade. E um quarto resultado aqui é que o rei de Ai foi morto. Foi feito prisioneiro, depois foi morto. Diz o versículo 29. Enforcou o rei de Ai numa árvore e ali o deixou até a tarde. Ao pôr do sol, Josué ordenou que tirassem o corpo da árvore e que o atirassem à entrada da cidade. E sobre ele ergueram um grande monte de pedras que perdura até hoje. Bom, o rei de Ai foi feito prisioneiro e foi morto. Não foi ali pela espada de guerra de um soldado, mas foi feito morto ali pela espada da justiça de Deus, de fato, com um criminoso. Por quê? Porque ele liderava o povo. Nós vimos aqui, no culto passado, falamos em dado momento exatamente sobre isso. Como o próprio rei de Ai parece ser ali um zombador, parece ser alguém ali que desdenha do povo de Israel, alguém que está contra Deus, contra a palavra de Deus. Então certamente ele foi tomado aqui como exemplo, a sua morte aqui foi tomada como exemplo. Josué ordenou que ele fosse enforcado, e o seu corpo já morto foi jogado ali à porta da cidade. E diz o texto no versículo 29, que ele ali enforcado, ao pôr do sol Josué ordena que tire o seu corpo da árvore e ele seja colocado à frente da cidade, e ergueram um grande monte de pedras sobre ele, para que ficasse um marco. Meus irmãos, se Ai, se o povo de Ai, se o rei de Ai representam o pecado, aqui para nós temos um ensino muito claro. Pecados devem ser sepultados, devem ser mortos, devem ser colocadas pedras sobre eles, para que de tal maneira fique ali um marco de fato do abandono que nós temos às práticas pecaminosas. Nós devemos ser radicais em relação ao pecado. Nós não podemos dar margem para o pecado, não podemos fazer com que eles possam ali ter uma oportunidade de ressurgirem.
É isso então que é feito com o rei de Ai, uma representação aqui para nós do fato de que nós precisamos abandonar o pecado, matar o pecado, sepultar o pecado, colocar pedras sobre as nossas práticas pecaminosas e deixá-las para trás como um grande mar. Tendo tudo isso acontecido, agora nós vamos ver que Israel irá para uma solenidade religiosa. Veja o versículo de número 30. Então Josué construiu no Monte Ebal um altar ao Senhor, o Deus de Israel, conforme Moisés, servo do Senhor, tinha ordenado aos israelitas. Ele o construiu de acordo com o que está escrito no livro da lei de Moisés, um altar de pedras não lavradas, nas quais não se usou ferramentas de ferro. Sobre ele ofereceram ao Senhor holocaustos e sacrifícios de comunhão. Bom, Sofia, bota aquele mapa do culto passado, por favor, só para eu mostrar para eles aqui onde ficava então o Monte Ebal. Quando Sofia coloca ali, bom, essa solenidade religiosa, no meio de tudo isso, ela parece ser um tanto surpreendente. Sabe o que é o povo estar ali de sangue quente de uma guerra? Envolvidos ali em uma batalha. E agora o povo é chamado a, depois da tomada de Ai, se colocar à disposição de Deus. As notícias seguintes da batalha, a tomada daquela cidade, não são algo como vamos para a próxima, vamos invadir a próxima, vamos aproveitar que nós estamos fortes e vamos vencer ali, não. O Senhor chama para parar. O Senhor chama aqui mais uma vez para que Israel tome agora o seu acampamento e vá para um lugar um pouco mais distante, uma região mais camponesa, justamente esse Monte Ebal, para que eles saiam do ambiente do combate e ali eles vão oferecer sacrifícios ao Senhor, ali eles vão se voltar à palavra do Senhor, ali eles vão ouvir a leitura da lei, ali eles vão ouvir as bênçãos e as maldições da lei, vão se voltar para Deus. Está aqui um lugar. Entraram por Jericó, venceram Jericó, confrontam Ai, perdem, voltam, cercam Ai, o povo de Betel se junta com Ai, perdem os dois, e agora, em vez de ir para as próximas cidades, para onde o povo vai, segundo a ordem de Deus, para o Monte Ebal. No meio de outras cidades, no meio de outros povos. Tudo isso aqui é território inimigo do povo de Israel, nesse momento. Tudo isso aqui. Mas o Monte Ebal, aqui próximo a Samaria, depois, Siquém, está aqui o Monte Ebal. Por que Deus faz isso? Por que Deus faz com que esse povo que está ali envolvido na batalha, envolvido na guerra, pare para essa solenidade? O que Deus quer ensinar? E mais, por que Deus os leva exatamente para ali? Bom, meus irmãos, há algumas lições aqui. Primeiro, nós temos aqui uma amostra do zelo de Israel pelo serviço a Deus e pela honra ao Senhor. Bom, não é a guerra pela guerra, não é o embate pelo embate, mas, meus irmãos, é tudo para a glória de Deus. Assim deve ser o nosso caminhar, a nossa obra, o nosso serviço, o nosso empenho ao Senhor, tudo para a glória de Deus. Não é a conferência pela conferência, não é o culto pelo culto, não é o ministério pelo ministério, não é porque eu canto, não é porque eu prego, não é qualquer outro serviço que eu faço, não é a minha evangelização só para dizer que eu evangelizo. Não é, meus irmãos. É tudo para a glória de Deus. Israel nos dá aqui um exemplo bem claro de que realmente o Senhor deve ser adorado em tudo aquilo que nós fazemos. Então, todo esse empenho aqui de guerra precisa ser interrompido agora. E eles vão fazer uma marcha aqui para esse lugar mais acima, onde o Senhor
designou. Para quê? Porque eles vão participar daquela solenidade. Então preste atenção. Meus irmãos, nós não devemos protelar, adiar o nosso relacionamento com Deus para quando tudo estiver feito, para quando tudo estiver pronto, tudo estiver realizado na nossa vida. Sabe aquela pessoa que fica, não, eu vou poder me relacionar mais com Deus quando eu terminar meu ensino fundamental. Aí o outro diz, não, eu vou me relacionar mais com Deus quando eu terminar meu ensino médio. Aí o outro diz assim, não, eu vou me relacionar mais com Deus quando eu terminar a minha faculdade. Aí o outro diz assim, não, eu vou me relacionar mais com Deus quando eu sair desse trabalho que está me sobrecarregando demais e hoje eu preciso dele. Mas quando eu sair desse trabalho, eu vou poder me relacionar com Deus. Aí o outro diz assim, não, eu vou me relacionar mais com Deus quando eu me casar. Quando eu me casar, eu vou dividir aí com meu esposo ou com a minha esposa, e aí eu vou poder servir ao Senhor já em família, né? Então, vamos esperar até lá. Aí o outro diz, não, nós vamos servir ao Senhor, nós já nos casamos, mas vamos servir ao Senhor. Depois que nós tivermos um filho, ele já cresceu um pouquinho, aí nós vamos servir ao Senhor. Aí o outro diz assim, não, quando as crianças saírem de casa, nós vamos servir ao Senhor. Mas aí vem o outro e diz assim, não, quando as crianças saírem de casa, tudo bem, mas acontece que as crianças saíram de casa, já casaram e agora tem a netinho trazendo para cá, deixa os meus netinhos ficarem crescidos e aí eu vou servir ao Senhor. E sabe o que acontece depois dos netinhos? Já chegou bem naquela fase assim, bem adiantada, né? 60 para cima, tudo é lucro. Tá dizendo para Deus, eu estou chegando aos 40. 40 para lá já é a ladeira descendo. Tudo é lucro. É isso que acontece. Meus irmãos, nós não devemos protelar o nosso relacionamento com Deus para quando as conquistas estiverem realizadas. Já pensou se Israel chega e diz assim, não, o Senhor nos prometeu Canaã. Então, quando nós conquistarmos toda Canaã, nós vamos parar para adorar o Senhor. Mas não foi isso que eles fizeram. O Senhor é digno de ser adorado, meus irmãos, em todo tempo, em toda a nossa vida, em tudo que nós fizermos. Cada batalha, cada intento nosso deve ser digno de adoração ao Senhor. Então a batalha contra Jericó, a batalha contra Ai, são tempos de adoração ao Senhor. Mas, após a batalha, também devemos nos entregar e servir ao Senhor. Tem muita gente que tem desprezado o culto. Tem muita gente que tem desprezado estar na casa de Deus. Ô meus irmãos, ontem eu assisti São Paulo e Bahia, 9h30 da noite. Eu passei 2 horas na frente da TV. Jogo ruim. Jogo ruim. Tem gente que assiste série aí de 300 capítulos. Acho massa. Tô maratonando. Tem gente que joga a noite toda. Vira a madrugada jogando. E quantas outras coisas a gente não faz? Tudo legítimo. Trabalho. A gente trabalha 10 horas por dia. Tudo legítimo. Mas para estar 1h30 na casa do Senhor é o sacrilégio. Para estar 1h30 na casa de Deus, tá tirando a minha vida. Mas é muito difícil. É muito complicado. Quarta-feira, quantas igrejas têm abolido os cultos do meio de semana? Não tem, os irmãos só se encontram no domingo. Porque é tudo muito difícil, que a igreja tem que compreender todo mundo. É só a igreja que tem que compreender todo mundo. Mas, meus irmãos, paremos para pensar quanto tempo nós dedicamos a tantas outras coisas e não paramos para cultuar o Senhor. Não é isso que o Senhor quer. É claro, tempo em casa, oração no nosso quarto, tempo devocional, nossa leitura da Bíblia, também é culto, também é adoração ao Senhor. Mas o culto público também é parte disso.
deve ser valorizado também. O povo de Israel é chamado aqui a um culto público. Ok, tudo bem, venceram a batalha, mas agora quero vocês. O Senhor os chama para essa adoração. E eles não vão adiar isso. Eles não vão adiar. Essa solenidade também é aqui um exemplo do cuidado de Deus para com eles. Se é aqui um exemplo deles, enquanto pessoas que estão prestando honra ao Senhor por meio do seu serviço, também aqui é um exemplo claro do cuidado de Deus para com eles. Deus tem cuidado para com seus servos, para com o seu povo. Como provamos isso? O fato de que eles conseguem caminhar. Em Jericó, o povo de Jericó ficou só lá dentro. Na batalha contra Ai, o povo de Ai sai para o confronto. Não apenas uma, mas 2 vezes. Mas agora eles vão caminhar aqui por essa região, e certamente passando por próximo às cidades e próximos a outros povos, até chegar no Monte Ebal. E eles vão cultuar o Senhor no Monte Ebal. E não há nada na palavra de Deus que indique que o povo de Israel foi ameaçado aqui pelos inimigos. Nada. Sabe por quê, meus irmãos? Porque Deus preserva as nossas vidas quando nós estamos dispostos a cultuá-lo. Ele que nos guarda. Ele vai nos livrando, nos mantendo. Nós vamos cultuar o Senhor. Ele nos livra. Faz com que nós estejamos seguindo para a sua glória. Meus irmãos, eu vou completar ano que vem 10 anos de ministério. Sempre falo isso. Pregando quase toda quarta e todo domingo. Salvo raras exceções. Uma coisa que eu acho incrível é que eu posso chegar aqui com uma coriza, uma coisa, né, que tem sinusite, rinite, essas coisas. De vez em quando, um negocinho. Mas, na grande maioria das vezes, desses 10 anos, que eu fiquei com alguma coisa mais séria, não era dia de culto. Uma vez eu peguei zika, no início do ministério, naquela época o pessoal pegava zika, né? Hoje não pega mais, agora é só Covid. Peguei zika. E me cocei os dias tudinho, né? No dia do culto, estava bom. Dia do culto. Quantas vezes, meus irmãos, quantas vezes eu fiquei naquela expectativa? Será que vai dar, não vai dar, não vai dar? E na grande maioria das vezes, era o dia do culto que o Senhor estava ali preservando. É sempre 100%, pastor? Não, não é. A gente é gente de verdade. Pode acontecer de você estarmos doentes no dia de culto. Mas incline o seu coração para dizer, Senhor, eu quero te cultuar, eu quero viver para a tua glória, eu quero estar na casa de Deus, eu quero te servir no culto, eu quero amar o Senhor ali junto com meus irmãos. Para você ver como o Senhor vai cuidar de preservar você. Que Ele preserva os seus. Guardou esse povo aqui das investidas dos inimigos. De alguma forma, Deus estava paralisando os corações e os intentos contra Israel para que Israel se dirigisse ao Monte Ebal para cultuar o Senhor. De alguma forma, Ele guardou. Deus preserva os seus. Eles estavam ali, então, seguros. Caminho para a glória de Deus. Que você vai ver o quanto o Senhor vai estar preservando a sua vida, guardando você. Nós temos que confiar nisso. Crer e confiar nisso. Crer e confiar nisso. Guarde isso em sua mente, guarde isso em seu coração, a certeza do cuidado provedor de Deus sobre a nossa vida, que nos livra do mal. Tenha essa certeza. Deus estava ali guardando o povo. Como foi esse culto? Bom, nós já lemos aqui um pouco. Eles construíram então ali um altar para oferecer sacrifícios a Deus. Estava ali dedicando aquele tempo, dedicando aquela adoração ao Senhor. Dando honra a Deus. Seria lido ali a lei, seria lido ali a bênção e a maldição. É interessante que, abri rapidinho Deuteronômio capítulo 11.
Versículo 29. Olha o que diz o texto. Quando o Senhor, o seu Deus, os tiver levado para a terra da qual vão tomar posse, vocês terão que proclamar a bênção no Monte Gerizim e a maldição no Monte Ebal. O Senhor já havia prenunciado esse momento. E o Monte Ebal é o monte onde seria anunciada a maldição. Gerizim, nós vamos ver daqui a pouco, era um monte onde seriam proclamada a bênção. Montes próximos ali. Ebal é o monte onde se pronuncia a maldição, segundo o texto de Deuteronômio. É nesse lugar ali que nós vemos Deus direcionando o povo de Israel. Um lugar onde seria a maldição, Deus está redimindo seu povo, guardando seu povo, tratando seu povo. Isso aqui nos aponta para Cristo, aquele que se fez maldição em nosso lugar. Em Jesus, aquele que se faz maldição em nosso lugar, o povo de Deus é redimido, o povo de Deus é sarado. Quando corremos para Cristo, vamos até aquele que se faz maldição em nosso lugar, onde a palavra do Senhor se cumpre, onde nós somos então sarados pelas feridas dele. E isso, meus irmãos, é a graça maravilhosa do Senhor sobre as nossas vidas, amém? Isso é graça de Deus. A palavra está sendo aqui pronunciada a eles, mas embora se pronuncie a bênção e a maldição, é por meio do favor de Deus que esse povo é abençoado. Assim como em Cristo é por meio do favor de Deus, pela graça de Deus, que nós somos salvos. Por isso é tão importante correr para o Senhor. Corra para Jesus. Se apegue a Ele. Se volte a Ele. Confesse a Ele os seus pecados. Se arrependa nele e tome nele a graça e o favor que Deus tem para entregar sobre a sua vida. Nesse lugar aqui são oferecidos sacrifícios sobre o altar. Eles estão aqui dando glórias a Deus pelas vitórias alcançadas, por aquilo que eles já haviam obtido. Eles estão encontrando aqui consolo de Deus, favor de Deus, por meio do despojo que eles estão tomando. Tomaram ali da cidade de Ai. Em outras palavras, eles estavam se sentindo abençoados. Você lembra que nós falamos no culto passado? Em Jericó, é provável que muitos deles tenham visto tudo aquilo ali e talvez tenham pensado em fazer tal qual Acã fez, tomado para si, mas resistiram. Tanto é que a palavra aponta que apenas Acã cometeu aquele pecado. Eles resistiram, mas agora eles colhem o fruto da graça de Deus sobre eles. O favor de Deus vem, então eles estão ali cultuando ao Senhor, oferecendo sacrifícios a Deus, louvando ao Senhor, vendo aquilo que o Senhor proveu para eles nessa batalha de Ai. Isso tudo está acontecendo aqui nesse lugar. O culto ao Senhor é assim. No culto ao Senhor, meus irmãos, nós estamos aqui, enquanto a palavra é pregada, a gente dá graças a Deus. Senhor, muito obrigado, que o Senhor tem nos livrado, tem guardado a nossa vida, tem cuidado do nosso coração. Quando a gente fala do pecado, eu sei que muitas vezes a gente fica ali pensando no nosso próprio pecado, a gente fica aqui pensando muitas vezes se está fazendo algo de errado, mas sabe, uma boa forma também da gente perceber, até quando se fala sobre o pecado, no culto, na palavra, é: Senhor, muito obrigado, porque o Senhor me perdoa, perdoa os nossos pecados. Nós estamos sendo livres da maldição dos nossos pecados por conta do Senhor. É graça de Deus estarmos aqui. O culto ao Senhor é esse lugar onde agradecemos a Deus pelo respirar, pela vida, pela saúde.
Assim é o culto ao Senhor. Eles estão aqui cultuando a Deus com tudo aquilo que eles têm, por tudo aquilo que está acontecendo. O altar está sendo construído aqui e foi construído da melhor maneira. Diz o texto que ele construiu, versículo 31 aí na metade, ele construiu de acordo com o que está escrito no livro de Moisés, um altar de pedras não lavradas, nas quais não se usou ferramenta de ferro. Sobre ele oferecer ao Senhor holocaustos e sacrifícios de comunhão. Esse altar aqui de pedras não lavradas, diz o texto, né? Onde nele não se usou ferramenta de ferro. A ideia aqui é de pedras ali preparadas com o maior cuidado. Pedras não lavradas eram pedras ali preparadas ali com o maior cuidado, de uma maneira realmente artesanal. Ou seja, eles prepararam o que eles tinham de melhor para entregar ao Senhor. O culto é o lugar onde nós preparamos o que nós temos de melhor para entregar ao Senhor. O culto não é o lugar das nossas reservas. O culto não é o lugar da gente entregar só os restos. O culto é o lugar da gente entregar o melhor que a gente tem ao Senhor. Eu sei que muitas vezes, num dia como o de hoje, meio de semana, a gente na correria do nosso trabalho, a gente chega aqui e parece que a gente entregou tudo de bom que a gente tinha lá fora e chegou aqui só o caco, só o resto. Fica um monte da gente aí assim, porque nós estamos de fato cansados. Mas, meus irmãos, nunca se esqueçam, dê o melhor possível ao Senhor. No momento do culto, faça isso. A gente tem uma bênção de Deus aqui, letras numa tela. Quantos irmãos em muitos lugares do mundo não tem isso para cultuar o Senhor? Nós temos um recurso aqui visual. Cante ao Senhor, adore com a canção, com o ministério de louvor, conduzindo a igreja, cante junto. É a igreja que está adorando, não é o ministério que está adorando. É a igreja, cante, cultue, faça orações, entregue o melhor que tem ao Senhor. Nunca mais venha ao culto dizendo assim, eu vou lá bater ponto com o resto que eu tenho. Não, o culto é o lugar do melhor ao Senhor. O culto é o lugar das pedras lavradas ao Senhor. E eles fizeram isso. Mas também nesse culto, eles se voltaram ali para a palavra de Deus. Diz o versículo 32, ali na presença dos israelitas, Josué copiou nas pedras a lei que Moisés havia escrito. Todo Israel, estrangeiros e naturais da terra, com os seus líderes, os seus oficiais e os seus juízes, estavam em pé dos dois lados da arca da aliança do Senhor, diante dos sacerdotes levitas que a carregavam. Metade do povo estava em pé, defronte do monte Gerizim, e metade defronte do monte Ebal. Tudo conforme Moisés, servo do Senhor, tinha ordenado anteriormente, para que o povo de Israel fosse abençoado. O texto que nós lemos lá de Deuteronômio. Do lado do monte Gerizim será lido as bênçãos, do lado do monte Ebal serão lidas as maldições. Então eles se posicionaram ali, parte do povo de um lado, parte do povo do outro, tudo conforme Moisés, servo do Senhor, havia ordenado, ou seja, Moisés havia ordenado segundo a vontade de Deus. Então o que nós estamos vendo aqui, que eles estão com os ouvidos voltados à lei do Senhor, ouvidos voltados aqui àquilo que Deus falava por meio da sua palavra. A lei aqui dos mandamentos foi escrita sobre pedras, na presença de todo Israel, como se fosse um resumo, né, ou uma recapitulação ali da lei de Deus, uma nova cópia ali, para ser levada então pelo povo também, para que eles pudessem ver, se voltar a essa lei, para que essa lei pudesse ser escrita em seus corações. Tem algo interessante aqui. Você já deve ter ouvido falar, aqui nessa série de Josué, que em Deuteronômio nós vemos que o povo, antes de ir mesmo para entrar na Terra Prometida, Moisés precisa recapitular a lei ao povo. Por quê? Porque aquele povo que estava ali para entrar na Terra Prometida,
eles tinham, grande parte deles, nascido no deserto. Então eles muitos deles precisavam ali relembrar a lei. Havia muitos novos. E eles precisavam ser relembrados da lei do Senhor. Então não faz muito tempo que toda a lei do Senhor, e isso é o enredo de Deuteronômio, toda a lei do Senhor foi lida ao povo. Mas agora o que eles estão fazendo? Bastaram 2 vitórias dentro do território de Canaã para que agora o Senhor chame a parar e eles voltem a ler toda a lei novamente. Meus irmãos, é todo dia, é sempre que nós precisamos da palavra de Deus. É sempre. A gente passa tempo demais longe da Bíblia. Todos nós. Ninguém faz o suficiente. Ninguém faz tão bem quanto deveria fazer. É tempo demais. Alguns pegam no domingo e no outro domingo, na hora de voltar para a igreja. E mesmo aqueles que pegam todo dia em algum momento, ainda é pouco. Eu sei, nós temos as nossas tarefas, as nossas atividades, nós não somos radicais, mas o que eu quero que você entenda é que a palavra de Deus sempre é boa, sempre é perfeita, sempre é agradável para nós. Sempre deve ser ouvida. Sempre será bom. Não desdenhe da palavra. Sabe, não olhe para ela como quem diz, já está bom, não aguento mais. Aqui na nossa igreja, talvez a gente não tenha tanto esse problema pela forma como nós tratamos o texto, né? Nós vamos fazendo pregação expositiva, então a gente vai no livro, aí vai de todo, depois a gente vai para outro livro. É muito raro a gente voltar num texto que já foi pregado. Mas em muitas igrejas, pastores pregam, quando dá ano que vem, eles pregam de novo o mesmo texto 2, 3 vezes. E quantas vezes eu já não vi gente dizendo assim, o pastor já vai pregar de novo esse texto. E a gente começa a desdenhar da palavra de Deus. Mas ela é sempre importante, sempre útil. Nossos corações têm que estar abertos a ela, amém? Abertos. Então o Senhor vai, aqui no meio do povo, trazer novamente o texto, trazer novamente a sua palavra. E quão cheios de graça nós somos, porque o Senhor, por meio do seu favor, nos dá a sua palavra, nos dá os seus escritos. Meus irmãos, que maravilha é poder ter nas nossas mãos esse livro, para lermos, acessarmos. Que maravilha é ter no celular. A gente pode abrir em qualquer lugar e ler, e refletir, e ouvir alguém pregando, e quantas vezes for possível. Nós temos que ter apreço pela palavra de Deus. Bom, aqui as bênçãos e as maldições, ou seja, toda a completude da lei foi lida. E o povo todo participou. O povo todo estava lá. Ou seja, nós temos aqui um público muito grande. Estava aqui dos maiores aos menores entre eles. Todos estão chamados a ouvir. Assim deve ser a igreja do Senhor. Não tem, o cara é pastor, ele não precisa mais sentar para ouvir. Isso não existe. Uma vez eu fui pregar numa igreja, peguei o microfone para pregar, aquele lugar foi com uma sede, ó. Por quê? Porque eu conheci o pastor. E eu sabia que ele era um carga torta. E aí eu pensei assim, o que eu vou fazer nessa igreja? Esse cara é todo carga torta. Eu falei, não, mas vai ser bom, porque até para ele vai ser bom. A palavra nunca se perde. Aí chego para pregar, uma conferência de família. Chego para pregar. E aí, quando eu vou começar a falar, rapaz, o pastor não se tocou. Foi lá para a sala pastoral, lá para dentro. Ficou para lá, só voltou no final cheio da unção. Para orar por mim, pela minha família, não sei o quê. E eu só pensei, rapaz, o cara fugiu. Foi bênção para a igreja, eu acredito. Muitas pessoas depois vêm, falam com a gente, né? Pô, essa palavra falou comigo. Isso é maravilhoso, mas nesse dia eu estava assim, rapaz, esse cara tinha que escutar esse negócio, não é possível.
mas se intocou. Tem gente que é assim, eu já estou num grau muito elevado, eu não tenho que escutar esse irmão, eu não tenho que escutar esse pastor mais, menos experiente do que eu. Não faça isso, meus irmãos. Não sejamos assim. A palavra para todos. Todos têm que escutar. Do mais novo na fé, ao mais experiente, ao mais experimentado, do que está chegando hoje, ao que já tem uma posição na igreja de liderança. Todos precisam ouvir a palavra de Deus. O conserto de Deus é para todos. Aqui, o texto nos mostra que até os estrangeiros entraram. Todo Israel, versículo 33. Os estrangeiros e naturais da terra, com os seus líderes, os seus oficiais e os seus juízes, estavam em pé dos dois lados da arca da aliança do Senhor, diante dos sacerdotes levitas que a carregavam. Há estrangeiros aqui no meio, o que nos mostra o quanto Deus estava agindo com favor sobre Israel. Porque é bem provável que no meio dessa caminhada aqui, pessoas dessa região já estivessem começando a se juntar com Israel, a ponto de pararem agora para ouvir a lei do Senhor. Nesse momento aqui da história, até que Jesus venha de fato, nós vamos considerar que esses que não são judeus e que se dispõem a ouvir a palavra de Deus ou começam a crer no Senhor, tem uma palavrinha para isso, que são os prosélitos. Até o livro de Atos nós vamos ver prosélitos, que eram pessoas que não eram judeus, mas que começavam a servir o Deus dos judeus. São prosélitos. Prosélitos estrangeiros aqui estão se juntando com Israel e ouvindo a palavra de Deus, já num claro sinalizador daquilo que o Senhor Jesus faria, trazendo o evangelho para todas as pessoas. O Deus que não vai ser mais o Deus dos judeus somente, mas vai ser o Deus da igreja. Judeus que creem, gentios que creem, prosélitos que creem, todos servirão ao mesmo Deus. Isso nós vamos ver lá no Novo Testamento. Mas aqui Deus está agindo com favor, porque em vez desses homens se voltarem contra Israel, eles estão parando para ouvir a lei do Deus de Israel. Isso está acontecendo aqui. Isso também nos alerta uma coisa. Tem gente que não está andando no meio da igreja, mas ainda está parando para ouvir a palavra de Deus, enquanto tem gente no meio da igreja que não escuta mais a palavra de Deus. Isso é algo grave. Mas aqui eles estão escutando. Estão os líderes, todos aqui envolvidos. Aqui nós lemos que eles estão proferindo a bênção e a maldição, ou seja, todo o conserto de Deus, toda a palavra de Deus. Em outras palavras, eles não estão escolhendo que texto pregar. Que é aquilo que a gente sempre fala aqui. A palavra de Deus é toda proveitosa. É toda útil. Porque a palavra nos diz sobre ela mesma. Ela é toda útil. Então não tem esse negócio de ficar escolhendo esse textinho aqui para pregar, porque esse não vai ofender fulano ou fulano. Não. Todo o conserto de Deus foi pregado. A lei aqui foi anunciada. Todos os seus preceitos, assim ela precisa ser para todos nós. Ao que nos parece aqui, embora o texto não fale diretamente, é provável que Josué, como líder ali desse povo, nesse momento, que tenha lido. Josué também não se sentiu aqui baixo demais para levar a palavra, para ler o texto para todo o povo. Não era um serviço inferior. Meus irmãos, poder levar a palavra de Deus para qualquer pessoa será sempre um privilégio. Eu sei que tem gente aqui tímida, eu sei que tem gente aqui que a língua dá cãibra se você pensar em falar, em pregar para alguém, em dizer uma palavra, você fica com medo, você fica nervoso, está dor de barriga, mas uma coisa que precisa mudar na sua mente é falar a palavra de Deus às pessoas será sempre um privilégio. Se Deus te der essa oportunidade, lembre-se o quão privilegiado você está sendo de anunciar a esse mundo perdido e caído a palavra de salvação que vai mudar a vida deles. É um privilégio.
Deus enviou seu próprio Filho para nos salvar. Mas o mesmo Deus utilizou cada um de nós e tem utilizado para que a palavra acerca do seu Filho chegue aos corações. Então sinta-se privilegiado e com isso você vai começar a perder esse medo, a perder essa vergonha, a perder esse pavor. Cada palavra foi lida, todos os preceitos. O texto termina dizendo que tudo conforme Moisés, servo do Senhor, tinha ordenado anteriormente, para que o povo de Israel fosse abençoado. A palavra de Deus é bênção. Quer seja as palavras de bênção, quer seja as de maldição, quer seja as palavras que são bênção claramente, quer seja as de repreensão, todas elas são para nos abençoar. E nós precisamos também tomar isso como muita verdade. Então todo o texto foi lido. Em seguida Josué leu todas as palavras da lei, a bênção e a maldição, segundo o que está escrito no livro da lei. Não houve uma só palavra de tudo que Moisés tinha ordenado que Josué não lesse para toda a Assembleia de Israel, inclusive mulheres, crianças e os estrangeiros que viviam no meio deles. E aqui é o último ensino para nós. Todo mundo tem que ouvir. Todo mundo. Crianças, mulheres, homens, como eu disse agora há pouco, os mais novos na fé, os mais experientes, todos têm que ouvir. Nunca despreze. Aqui a gente está cheio de grávida na nossa igreja, da barriga, do ventre, as crianças precisam ouvir a palavra. Pequenininhas, precisam ouvir a palavra. Precisam ouvir o conserto, precisam ouvir sobre o pecado. Não tem esse negócio de, entende uma coisa e não entende outra. Se entende qualquer coisa, entende a palavra de Deus. Ensina a palavra de Deus. Pastor, eu tenho um idoso na minha casa com Alzheimer. Ele esquece as coisas. Repita, repita, repita. Fale a palavra de Deus. Se ele vai esquecer, você vai ter que pregar todas as vezes, ainda que ele vai esquecer. Para que essa palavra seja plantada no seu coração. Fale para o esposo, para a esposa, para os filhos, para os pais. Pregue em casa, nas paredes, na geladeira. Tem tanta coisa que a gente vai fixando, né? Quando eu era guria, eu gostava de botar pôster do meu time, né? São Paulo. Que eu tenho, né? Eu tenho títulos para botar. Eu botava assim. Mas, meus irmãos, é tanta coisa que a gente quer fixar na nossa vida, é tanta coisa que a gente dá valor, é tanta coisa que a gente preza, mas o convite hoje é para que a gente comece a prezar, a privilegiar de fato na nossa vida a palavra de Deus. Você vai sair daqui hoje procurando todas as formas que você tiver para privilegiar a palavra de Deus na sua vida, na sua família, para onde você for. Dê privilégio à palavra de Deus. Amém? Fique em pé no seu lugar em nome de Jesus, vamos orar.